it's nice to be here. Hoje nós vamos falar sobre countries and nationalities, ou seja, os países e as nacionalidades. Nós temos mais de 200 países no mundo, então não é possível nessa aula nós falarmos sobre todos os países, como é que eles estão escritos em inglês, como é que nós pronunciamos os nomes desses países em inglês. Então vou aqui passar uma amostra para vocês de alguns países em inglês. Então vamos iniciar com alguns bem conhecidos da gente. O primeiro deles, claro, o nosso país, Brasil. Note que eu mudei aqui a letra S pelo Z em inglês. Então, em vez de eu falar Brasil, que nós falamos em português, a pronúncia em inglês é Brasil, tá certo? Brasil. Esse país logo abaixo, United States of America, Estados Unidos da América, tá certo? USA é a sigla para United States of America. Então, se você usar USA para se referir a esse país, Estados Unidos, está absolutamente correto também, tá bom? Aliás, é uma forma muito comum, muito usada nos meios jornalísticos, tá? Que expressam-se em inglês. Japão está na cara, né? País, Japão é muito parecido, tanto quanto China. China em português, mas em inglês a pronúncia muda, vira China, tá certo? China. A Inglaterra pronuncia em inglês England. E por fim, a Itália, Italy. Muito parecido também, né? Bem próximo da língua portuguesa. Então vocês repararam que nós temos alguns países em que o nome em inglês é muito parecido com a língua portuguesa. Italy, China, Japão, Brasil, tá bom? Então são essas palavras muito próximas, muito parecidas. Deixa eu passar um exemplo aqui, como é que nós utilizamos esses países na comunicação. Então tem aqui essa pessoa que ela está falando o seguinte: My name is Albert. I am from England. Vou repetir. My name is Albert. I am from England. Ou seja, na primeira linha está falando o nome dele, meu nome é Albert, tá? E logo aqui embaixo está falando eu sou da Inglaterra. I am from Inglaterra. Se eu quiser falar a minha origem, se eu quiser falar de onde eu vim, eu utilizo essa construção aqui. I am from. Quando eu utilizo I am, eu estou fazendo uso de um verbo muito famoso, muito conhecido em inglês, que é o chamado verbo to be, certo? Então, I am vai significar eu sou, eu estou, tá? Nesse caso aqui, eu sou da Inglaterra. Vamos supor que eu queira dizer, por exemplo, em inglês que eu sou de Salvador. Como é que eu falaria? Eu usaria essa construção aqui. I am from Salvador, tá certo? Eu sou da Bahia. I am from Bahia. Eu sou de Camaçari, I am from Camaçari. Então, os nomes das cidades, os nomes dos estados, os nomes dos países, tá certo? A gente utiliza essa construção aqui, tá bom? Nome de cidades, geralmente a gente não muda, tá bom? O nome de estado também não. O nome do país a gente tem os correspondentes em inglês, certo? Vou passar outro exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Então, tem aqui, My name is Maria. I am from Brazil. Veja, tanto no primeiro exemplo que eu passei, Albert, quanto nesse exemplo, Maria, o nome próprio não mudou. O nome próprio da pessoa permanece rigorosamente igual. Então, isso já evita algumas perguntas. Professor, como é que é meu nome em inglês? Seu nome em inglês é exatamente igual como você foi batizado, como está ali na sua certidão de nascimento. O nome é próprio, então ele não vai modificar, tá certo? Por isso que a gente permanece com os nomes próprios iguais em inglês, tá? Para não haver nenhuma confusão. Por exemplo, um artista como John Lennon, por exemplo, né? John Lennon muito conhecido, muito famoso, ninguém vai chamar o cara de João Lennon, né? Jean-Claude Van Damme é um artista de lutas, né? Um ator de lutas marciais, de filmes de lutas marciais, né? Ninguém vai chamar o cara de João Cláudio Van Damme, né? Jean-Claude vai permanecer exatamente igual ao nome próprio da pessoa, tá bom? Certinho? Então vamos seguir aqui para as nacionalidades. Quem nasce no Brasil é Brazilian. Quem nasce no United States of America, USA, é American. Quem nasce no Japão é Japanese. Quem nasce na China é Chinese. Quem nasce na Inglaterra é English.
Quem nasce na Itália é Italian. Então, brasileiro, americano, japonês, chinês, inglês, italiano. Vou repetir. Brazilian, American, Japanese, Chinese, English, Italian. Então, essas são as nacionalidades. Vou passar aqui o mesmo exemplo, só que um pouco maior nas expressões em inglês, tá? Então, aqui vocês lembram, my name is Albert, I am from England, ou seja, se ele nasceu na Inglaterra, se ele nasceu lá nesse país, então ele é inglês. Notem aqui o verbo to be de novo, tá certo? I am English, ou seja, eu sou inglês. Meu nome é Albert, eu sou da Inglaterra, eu sou inglês. Então, vamos supor que nós tenhamos uma pessoa cujo nome é João, que nasceu no Brasil. Como é que ele falaria em inglês essa apresentação simples? Ele falaria o seguinte, ele falaria assim, my name is João, I am from Brazil, I am Brazilian. É exatamente o que a Maria está fazendo aqui. My name is Maria, I am from Brazil, I am Brazilian. O que ela fez aqui? Falou o nome dela, falou de onde ela é e falou a nacionalidade. É uma apresentação muito simples que as pessoas podem fazer. Uma apresentação simples que fala o nome, fala a origem, fala a nacionalidade. Tá certo? Agora é um exercíciozinho aqui com vocês, tá certo? Eu quero que vocês, aí na sua casa, repitam, tá? Eu vou falar uma vez, depois vocês repitam, tá certo? Então veja lá, como é que eu faço uma apresentação simples em inglês, uma apresentação pessoal, fácil, rápida, segura. My name is. Exatamente. Repita agora comigo. I am from. Isso. I am. Perfeito. Então, logo após my name is, você vai dizer o seu nome. I am from, logo depois do from, você vai dizer o seu país. E logo depois do I am, você vai dizer a sua nacionalidade, tá certo? Então, por exemplo, fazer aqui o exemplo comigo mesmo. My name is Jaime, I am from Brazil, I am Brazilian. Tá certo? Então, nós vamos fazer alguns exercícios para que nós possamos fixar bem esse assunto, que é simples, tá? Mas é assim que a gente começa com o inglês, com um assunto mais simples e logo depois a gente já está falando, aí já está escrevendo um monte de coisas bacanas, ok? See you, bye bye, take care.